Então, quais são as nossas alternativas quando os pressupostos do teste T não são respeitados? O exemplo mais clássico são amostras pequenas, né, menos de 30 pessoas, e com distribuições não normais, ou quando a variável de interesse não é sequer ordinal. Nessas situações, né, a alternativa que eu tenho são aquilo que a gente chama de testes não paramétricos, que são testes que não pressupõem uma distribuição, como a distribuição normal ou a distribuição de Poisson binomial. Tá? E aí, vou trabalhar com vocês três alternativas. A primeira é o Wilcoxon Rank Sum Test, que é o teste da soma dos ranks ou dos postos de Wilcoxon, que também é chamado de teste de Mann-Whitney. Isso é a mesma coisa. Nós temos ainda o Wilcoxon Signed Rank Test, que é o teste de sinais de Wilcoxon. E o Bootstrap. O Bootstrap, na verdade, não é um teste, é uma abordagem que serve para isso, que eu vou mostrar aqui, para um monte de outras coisas. E acho que vai ser uma coisa interessante vocês entenderem o que é o Bootstrap. Então, aqui um exemplo de como funciona o teste da soma dos rankings de Wilcoxon, que é, como eu falei, o teste de Mann-Whitney, também é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho aqui essa tabela é daquele livro que está lá, que eu disponibilizei para vocês. E essa tabela, o que ela tem? Tá? Eu tenho aqui pessoas, tá, que receberam um tratamento, que era ou esse BC ou esse VM. Tá? Só que se eu me lembro bem do livro, o BC as duas são bebidas alcoólicas. Na verdade, uma é uma bebida alcoólica e outra é uma bebida que é não alcoólica, que chama VM Virgin Mary, que eu acho que é como se fosse, eu não lembro, acho que é um Blood Mary sem álcool. Isso, é um Blood Mary sem álcool. E o BC é uma outra bebida que eles iam usar para tentar tratar psoríase, se eu não me engano. E aí, eu tenho, o que ele faz? Ele pega as medidas absolutas das pessoas, e em vez de usar as medidas absolutas, ele vai pegar e vai colocar todas as observações em ordem. Então, digamos que aqui a primeira pessoa tivesse recebido um valor de 30. Aqui, numa escala de 0 a 100. Aqui ele ficou com o valor mais baixo, que era o primeiro. Esse aqui ficou como 35, veio para cá. E ele vai colocando isso em ordem. Ele colocou em ordem e eu tenho aqui os tratamentos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro ranking, o quarto, receberam esse tratamento BC. Já o quinto ranking recebeu o tratamento VM. E assim por diante. Então, eu dou um ranking para todo mundo. Então, eu já não estou trabalhando mais com a medida absoluta que a pessoa teve no seu score. Eu estou ordenando ela e colocando isso como se fossem ranks, como ranqueando, tá bom? Como lugar, nota maior, nota menor, e seguindo uma ordem. E aí ele faz, então, ele pega e separa a soma dos ranks dos grupos do grupo BC e a soma dos ranks do grupo VM. Então, o grupo BC seria o rank 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 6, mais o 8, mais o 11, mais o 14, mais o 15, mais o 17. Somando isso tudo dá 81. E no outro grupo, somando os ranks que tinha, dava 129. Então eu vejo que um grupo tem um ranking, a soma dos ranks dele é maior do que o outro. Então, isso aqui é o caminho básico para a gente conseguir fazer o teste da soma dos ranks. Então, o que o computador faz? Ele pega o menor desses valores, compara com aquilo que seria a média dos ranks, que isso também não vem ao caso como isso é calculado aqui agora, e com base nisso, ele calcula uma estatística, que é uma estatística do quanto que essa distribuição, esse valor de soma dos ranks, é maior do que a gente esperaria frente à suposição de que isso teria ocorrido ao acaso. Sabe? Essa distribuição de ranks aqui não fosse de acordo com o que eu tive aqui, mas fosse, sabe, absolutamente ao acaso, fosse sorteio. E aí ele vai calcular isso para a gente. E ele me disse se a probabilidade disso, de eu ter um valor, ter uma soma de ranks desse tamanho aqui de 81, ter uma soma de ranks desse tamanho aqui ou maior,
ou mais extrema do que ela, qual que é a probabilidade disso ter acontecido. Então, é basicamente isso. Eu acho que não vale a pena entrar aqui nos meandros da matemática, porque é uma conta que ninguém vai fazer, a máquina faz pra gente. Tá? Outro exemplo aqui, para talvez ficar isso mais claro, é como é que isso acontece quando eu tenho, por exemplo, que as pessoas têm o mesmo valor. Então aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho o score de cada participante. Sabe? Então cada coluna aqui é um participante. Tá? Então aqui eu tenho um que teve 3 pontos, outro teve 5 pontos, o terceiro e o quarto tiveram 2, tiveram 6 pontos, o quinto teve 7 pontos. Então você vê que todos esses scores estão ordenados de forma crescente. Aí chega aqui para o fim de novo, eu tenho 3 pessoas que tiveram 35 pontos no score. Então eu coloco isso em ordem. O 3 é o primeiro ranking, o 5 é o segundo ranking. Agora o 6, os dois 6 aqui seria 3 e 4, só que eu não posso, porque eles são o mesmo valor. Então eu pego, somo os dois, tiro a média e dá 3,5. Então eu tenho o primeiro rank, segundo rank, aí eu tenho um rank 3,5 e outro 3,5. Aí eu vou para o 5, 6, 7, 8, 9, 10, até que chega aqui no 15. E aí eu tenho o 16º, 17º, 18º, tem o mesmo ponto. Então eu somo os 3, divido por 35 mais 35 mais 35, divido por 3 dá 17. E esses 3 indivíduos vão ter um rank igual, que é 17. E aí eu tenho aqui embaixo o grupo que a pessoa está em relação ao tratamento. Aqui seria o grupo A, que recebeu um tratamento A, e aqui é o grupo que recebeu um tratamento E. E aí eu pego e somo os ranks dessas pessoas aqui do A, que então vai ser desse 1 até o 9. Então 1 mais 2 mais 3,5 mais 3,5 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Isso dá 59. E com E eu faço a mesma coisa, que a soma desses ranks aqui dá 151. Aí, de novo, eu subtraio isso da média dos ranks e o software vai usar isso para calcular a probabilidade de eu encontrar um valor tão extremo ou maior do que o 59 aqui, se essa associação fosse, se a distribuição dos ranks se desse absolutamente ao acaso. Então essa aqui é basicamente a essência. Esse teste, ele tem poucos pressupostos, tá? Então o pressuposto mais importante é o de que os dados possuem natureza ordinal, intervalar de tipo. Então tipo, isso aqui só serve, tem que ter pelo menos natureza ordinal. Aqui eu não preciso nem ter 5 ou mais categorias. Pode ser natureza ordinal, o que não posso ter dado dicotômico. Tá? E as observações são independentes, ou seja, o valor do tratamento A, desse aqui não influencia o próximo tratamento E, esse não influencia o próximo. Então essa independência é algo que é importante. E aí quando eu tenho esses dois pressupostos atendidos, e veja, são bem menos do que eu tinha antes, para os testes T, eu posso realizar o teste Wilcoxon, também que é chamado de Mann. Então, um exemplo. Então, esse é um exemplo bobo que saiu daquele livro do Andy Filo, mas um exemplo útil, que era um experimento fictício em que se comparava o score de ansiedade de indivíduos expostos a aranhas e tinha um grupo que era exposto a uma aranha de verdade. Você pegava um vidro com uma aranha na frente, e você pegava um outro grupo de pessoas que era exposto a uma foto de aranha, uma foto de uma aranha grande, e eles comparavam o grau de ansiedade das pessoas usando uma escala de ansiedade. Então, nessa comparação, o teste de Wilcoxon aqui, olha, ele me deu esse valor do W. O W nada mais é do que essa diferença desse grupo que eu obtive aqui, sabe? Dos rankings nesse grupo daqui, menos o grupo, a média dos rankings. E ele me dá aqui um p-valor, que deu 0,1372. Então aqui a hipótese alternativa, aí olha só, ele fala, a hipótese alternativa, a localização do desvio não é igual a zero. Porque ele não está comparando a mediana, não está comparando a média, ele está comparando como se fossem duas curvas, né? A curva da distribuição da ansiedade dos pacientes expostos à aranha de verdade em relação à curva de ansiedade dos pacientes expostos à foto da aranha. E ele tá dizendo que elas não estão no mesmo lugar.
Tá? Então, existe um desvio entre elas, e esse desvio, ele não quantifica isso para mim, aqui. Ele até pode quantificar, mas é uma interpretação que é difícil, porque eu não estou comparando média, não estou comparando mediana. Tá? Isso só viraria uma comparação de média e de mediana se as distribuições tivessem absolutamente o mesmo formato, que é uma coisa que não é razoável na maior parte das vezes. Então, como é que eu escreveria o resultado disso, o resultado do meu artigo? Eu colocaria, olha, a comparação da pontuação na escala de ansiedade entre os participantes expostos a uma aranha real, aí entre partes mediana 50, intervalo interquartil, e que 38 a 55, e aqueles expostos à fotografia de uma aranha, mediana 40 e que de 33,8 a 46,3, não foi estatisticamente significante, de acordo com o teste da soma de rankings de Wilcoxon, P 0,14, que é arredondando isso daqui para duas casas decimais. Então, isso aqui seria um exemplo que é o output de um software sobre o p-valor, sobre o Wilcoxon. Então aqui, o teste de hipótese do Wilcoxon. As distribuições são iguais, o H0 e o H1, as distribuições são diferentes. É basicamente isso que ele está estudando para mim. O H0, eu posso ter o H0, isso aqui é o H0, o teste de hipótese bicaudal, e o unicaudal seria uma distribuição, o H1, uma distribuição, a presença deslocada para a direita ou para a esquerda da outra, e o H0 a distribuição igual a outra ou a presença deslocada para a direção oposta, descrita em H1. Então, muita gente acha que o Wilcoxon está comparando medianas. Isso não é verdade. Isso, como eu falei, isso só acontece quando você tem distribuições que têm o mesmo formato. Porque ele está comparando basicamente o desvio. Mas isso não é razoável uma parte das vezes. Esse teste de rankings de Wilcoxon, ele é útil principalmente quando apenas um teste pode ser suficiente. Ou seja, eu não estou precisando de uma medida de tamanho de efeito. Então, a minha pergunta não é o quanto ele está desviado para um lado ou para o outro. Qual é o tamanho da diferença entre as médias? Isso ele não vai conseguir me dar em geral. O que ele vai me dizer é só testar se ele refuta ou não a hipótese nula. E tem situações em que eu, por exemplo, só quero comparar a linha de base das pessoas. Isso pode ser suficiente para mim, sabe? Isso não precisa ser um problema. Agora, em situações em que eu gostaria de ter uma medida de tamanho de efeito, sabe, uma intensidade dessa diferença com uma diferença de médias, aí o teste do Wilcoxon não vai estar me dando, ele não consegue atender essa minha necessidade. O próximo passo é o teste dos sinais de Wilcoxon. Antes a gente estava falando no teste da soma dos rankings. Agora eu estou diante do teste de sinais, que em inglês é o Wilcoxon Signed Rank Test. Então esse teste, ele funciona para situações em que eu tenho amostras pareadas ou dependentes, igual como eu comentei antes, quando eu falei do teste T pareado. Então, eu tenho, por exemplo, uma comparação antes e depois, eu tenho estudo crossover. Essas são situações em que eu uso o teste de sinais. Eu preciso também que tenha natureza ordinal, e aqui eu não tenho o pressuposto da independência. Ele precisa que exista uma dependência com relação às observações. Então, dados escolhidos mesmo individualmente diferentes, por exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo, esse daquele livro do Andy Field, que é um livro muito legal de estatística, mas que é para ensinar a fazer o teste. Então, mas aqui esse exemplo ele é útil. Então, aqui eu tenho um grupo, isso aqui é de um experimento fictício também. Obviamente, eles não deram êxtase para um grupo e álcool para o outro, mas a ideia era de pegar pessoas que na sexta-feira à noite tinham usado êxtase e outro que só tinham usado álcool à vontade. E eles comparavam, esse BDI é o inventário de depressão de Beck, então no domingo e aqui na quarta-feira, para avaliar o efeito dessas drogas sobre depressão. Então essa é uma comparação que realmente foge muito ao meu contexto, mas essa tabela é legal porque ela mostra como é que o teste funciona. Então o que ele faz? Então aqui, né, essa primeira pessoa teve uma pontuação de 15 no domingo, nessa escala de depressão, e 28 na quarta. 35 e 35, aqui foi igual.
Aqui no grupo de álcool foi 16 no domingo e 5 na quarta. E assim por diante. Então veja, o que ele faz? Ele pega, cria uma coluna que ele põe a diferença. Então ele faz 28 menos 15 dá 13. 35 menos 35 dá 0. Quando dá 0 a diferença, ele exclui essas pessoas. E onde a diferença deu positivo, ele coloca uma coluna chamada de sinal, que é positivo. Depois ele vai pegar e ordenar essas pessoas em ranks. Então, do menor para o maior. Então aqui todo mundo foi positivo, então ele aqui o primeiro é 1, cuja diferença foi 6. O segundo dele está empatado, é 2,5, então é um que teve 13 e outro que teve 13 de diferença. E assim por diante. Então ele vai pegar e vai separar agora esses rankings dos positivos e negativos. Então todos aqui tiveram valores positivos. Então ele vai pegar 2,5 mais 6 mais 1, igual a gente fez antes, e conseguir uma soma de ranks de 36. Já no grupo do álcool, eu tive algumas diferenças que foram negativas e outras que foram positivas. Na verdade, só teve uma que foi positiva. Então, quando eu pego e faço aqui, olha, positivo eu tive 8, então a soma dos rankings positivos deu 8, e a soma dos rankings negativos deu 47. E aí, ele de novo vai fazer uma conta aqui, que envolve estar somando esses rankings e avaliar como é que seria a distribuição de rankings se isso aqui se desse ao acaso. E quando ele faz isso, o software vai me dar também um cálculo dessa probabilidade. Então aqui de novo, então aqui é esse exemplo aqui é outro exemplo. Então aqui seria um ensaio clínico de antes e depois de um medicamento para aumentar o número de horas de sono em pessoas com insônia. Então aqui tem o mesmo grupo de pessoas que em um determinado, ou ela tomava placebo, ou ela tomava um medicamento. Então, no momento ela tomou placebo, você viu quantas horas a mais ela dormiu ou a menos ela dormiu. Depois ela tomava o medicamento e você via quantas horas a mais ou a menos ela dormiu. E nesse estudo, aqui, olha, o teste de Wilcoxon, aqui está Wilcoxon Signed Rank, teste dos sinais de Wilcoxon. Então deu um P de 0,009, que é menor do que 0,05. E como é que seria o meu resultado? Olha, o número de horas de sono, quando os participantes ingeriram o medicamento, a mediana deu 1,75 de horas de sono a mais. Tá? De sono a mais. Quando os participantes ingeriram o medicamento, deu uma mediana de 1,75, um intervalo interrogativo de 0,88 a 4,15. Foi significativamente maior do que o número de horas de sono a mais quando os participantes ingeriram placebo. A mediana foi de 0,35, o intervalo interrogativo variando de menos 1,75 a mais 1,70, com um P que eu estou arredondando aqui para 0,01. Então isso aqui seria a minha interpretação do teste de Wilcoxon de sinais. Então vamos agora para o nosso resumo do provisório. Né? Então o que a gente tinha visto quando eu comecei com o teste ST tinha parado aqui. Então aqui na situação em que dados contínuos, intervalos tipo razão, aqui também poderia ser dados que são ordinais, tá? Não precisa ter 5 ou mais categorias, podia dividir direto para cá. E aí eu tenho aqui uma situação, então a distribuição também não é aproximadamente normal e eu não estou diante de uma amostra que é grande, maior do que 30. Se eu só preciso de um teste de hipótese, quer dizer, só preciso do p-valor, não preciso de uma medida de tamanho de efeito, ou seja, uma diferença de médias ou de medianos, a minha próxima pergunta é, os dados são pareados dependentes? Se eles não são pareados, eu vou realizar então o teste de soma de rankings de Wilcoxon, também chamado de teste de Mann-Whitney. Se agora os testes são pareados, a minha escolha é o teste dos sinais de Wilcoxon. Então, vamos seguir aqui com a próxima alternativa, que é o Bootstrap. Então, Bootstrap em inglês quer dizer alça de bota, tá? E esse nome, Bootstrap é uma coisa que eu acho absolutamente genial, e ele é uma alusão a
há uma coisa que, vamos dizer que tem no restaurante, que é você se levantar pelas suas alças das botas, sabe? Que é como se você se puxasse para ficar em pé puxando a sua bota. Que é obviamente uma coisa impossível. Se você está caindo no chão, não adianta. Então, um exemplo disso, não sei se alguém de vocês chegou a ver a história do filme do Barão de Munchausen, ou conhece o livro das Aventuras do Barão de Munchausen. Tem uma história nele em que ele está se afogando, e aí ele vai. Mas por que eu estou me afogando? É muito simples, eu vou pegar e vou puxar pelos meus cabelos. Ele vai se puxando e vai se levantando e sai do fundo do mar. Né? E, então, a metáfora é a mesma, então é algo que parece impossível, mas que aqui faz sentido. Então, o que é o Bootstrap? Bootstrap é um método de amostragem aleatória repetida e com reposição que é capaz de calcular uma variedade de medidas, médias, medianas, variância, intervalos de confiança, mesmo quando os dados não possuem distribuições conhecidas. Tá? Então, ou seja, é um dado que não é normal, não tem e não segue nenhuma outra distribuição. Então, como é que isso funciona? O exercício aqui, então veja, eu falei que é uma amostra aleatória repetida e com reposição. Então, o exemplo é, imagina que eu tenho um saco, nesse saco eu tenho 50 pecinhas com números, tá? E cada um representa um valor numérico. Você tira uma peça, anota o número, então você tirou lá o número 15. Aí você devolve, que é a reposição, você devolve o número para o saco. E aí a peça volta para o saco. Aí você vai e pega uma outra peça, anota o número e volta para o saco. Você repete isso 50 vezes. Então você pegou e gerou uma amostra da sua amostra, porque o que estava no seu saco era uma amostra de uma população de números maior. E você fez então isso, você fez uma amostra de 50 unidades dos números que estão dentro desse saco. Então você fez uma amostra de 50 unidades da sua amostra lá. Aí o que você faz? Você calcula a estatística de interesse. Então eu vou pegar essa minha amostra de 50 números que eu tirei daquele saco, devolvi, e calculo a média dela. Então eu fiz da minha amostra da amostra. Aí eu repito esse processo 1.000 ou 10.000 vezes. Tá? Até posso fazer mais do que isso, mas normalmente 1.000 a 10.000 é bem razoável. De forma que eu gerei 1.000 a 10.000 amostras da amostra. E, ou seja, para cada amostra dessas, para cada uma dessas 1.000 a 10.000 amostras, eu gerei uma média. E aí eu faço um gráfico dessa distribuição de médias, que tem a ver com, que é semelhante àquilo que a gente fazia com o teorema do limite central. Então, aqui, qual que é a ideia? O princípio do Bootstrap é usar a distribuição definida pela amostra para se aproximar da distribuição da população, que é muito próximo daquilo que a gente fez no nosso exercício imaginário da aula de inferência estatística. Só que ali eu estava colhendo a amostra da população. Aqui eu estou colhendo amostras da amostra. Então é como se a minha amostra original fosse a população do meu procedimento de Bootstrap. Então aqui eu tenho a minha amostra original, que tem uma estatística média dela. Aqui, então, por exemplo, aqui a estatística da minha amostra original é somar todo mundo e dividir pelo número total de pessoas e calculo a minha média. Aqui no Bootstrap eu pego e faço amostras dessa minha amostra aqui. Então que eu tiro o número e devolvo, tiro o número e devolvo, tiro o número, anoto e devolvo, tiro o número, anoto e devolvo. E aí eu calculo para cada uma dessas amostras a sua média, que é uma estatística 1, uma estatística 2, uma estatística 3. E aí com isso eu crio a distribuição dessas estatísticas, ou seja, a distribuição das médias. Então, por exemplo, aqui eu tenho isso aqui, aí o software faz isso para a gente, não tem nenhum mistério em como isso é feito. Tá? Então aqui eu tenho um procedimento que chama Bootstrap seguindo esse método BCA, que é o método mais usado para isso, e eu estou comparando a diferença de médias. Então eu peguei aqui era aquele estudo, aquele exemplo que eu mostrei antes, quando eu estava falando, do Will Coxon, que era o exemplo da comparação da aranha real, que é o Real Spider, com a figura, que é o picture aqui. Então eu tenho aqui a população 1, a população 2, nas duas eu tenho só 12 pessoas, tá? 12 e 12,
E a diferença de médias que ele observou aqui nessa distribuição do Bootstrap foi de menos 7, tá? Que é esse ponto que está aqui. Então veja, esse procedimento aqui, ele gerou uma distribuição. Essa distribuição é esse gráfico que está aqui. Então o Bootstrap vem, cria essa distribuição e ele vai me dizer o valor da diferença de média, que foi menos 7, e vai me dar um intervalo de confiança. O intervalo de confiança está aqui, olha, de menos 15,3 a mais 0,58. Então esse intervalo de confiança, ele está marcado aqui, olha, por essas barras azuis. Tá? E eu tenho aqui, inclusive, em azul clarinho, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu aumentar um pouquinho a figura, onde que estaria a minha hipótese nula, tá? Que ela está fora do meu intervalo de confiança. Então, isso aqui seria um bootstrap, que é um teste elegante, e que tem uma vantagem sobre o teste de Wilcoxon. Por quê? Porque ele consegue me dar um tamanho de efeito, que aqui vai ser uma diferença de média de menos 7. Tá? Ele também me dá um p-valor de 0,039. Naturalmente, isso aqui são amostras aleatórias. Então, se eu não criar um parâmetro de semente, que a gente chama de um parâmetro fixo para esse processo de amostragem, na hora que eu rodo ele de novo, o computador faz uma nova amostra aleatória, quer dizer, faz novas 1000 amostras aleatórias. Você vê que aqui o número de replicações de amostras que ele fez foram 1000, 10.000 que eu coloquei aqui para ele fazer. E a diferença média que ele observou foi de menos 7,001, que é bem próximo daquilo que tinha sido observado, que é menos 7. E eu consegui aqui ter um intervalo de confiança, inclusive pelo valor. Então, isso aqui é um método elegante que consegue me dar uma coisa que o teste de Wilcoxon não conseguia me dar, que era um tamanho de efeito e intervalo de confiança. Então, como é que eu descrevo o resultado do Bootstrap num artigo? Então, por exemplo, eu vou colocar assim, a seção de métodos. Utilizou-se o Bootstrap baseado no método Bias Corrected and Accelerated, que é aquele BCA que estava aqui em cima, tá? Que é o método padrão que se usa para calcular intervalos de confiança para a diferença de média de ansiedade entre o grupo exposto a uma aranha real e o grupo exposto a uma fotografia de uma aranha através de 10.000 amostras aleatórias dos dados coletados. E no resultado eu vou colocar, olha, a diferença média observada na escala de ansiedade entre o grupo exposto à fotografia da aranha e o grupo exposto à aranha real foi de menos 7 pontos, com intervalo de confiança de menos 15,3 a 0,58. E eu posso também estar usando o Bootstrap para situações em que eu tenho amostras dependentes. Então aqui eu usei o Bootstrap para a situação em que para aquele estudo anterior que eu mencionei quando estava falando do teste de sinais de Wilcoxon, em que eu tinha comparando a população que tomou o medicamento e a população 2 que tomou o placebo, com um tamanho de 10 pessoas só. Então, porque as duas pessoas receberam tanto placebo quanto medicamento. E aqui eu tenho a estatística de diferença de médias, e eu fiz aqui 10.000 replicações amostragens de novo, deu 1,58 essa diferença de média, que é bem próximo do 1,58 aqui, né? E ele me deu um intervalo de confiança de 1,05 a 2,6, que de novo está aparecendo aqui, e aqui estaria o valor da minha hipótese nula. Então eu consigo, se esse seria o limite a partir do qual a hipótese nula estaria não sendo refutada. Então aqui eu tenho o meu valor do intervalo de confiança entre essa faixa azul aqui e a primeira faixa azul, que vai de aqui 1,05 até 2,6, 2,6. Então, isso aqui é basicamente o Bootstrap. Aqui seria aqui a diferença no resultado que eu digo. Utilizou-se o Bootstrap pareado e o resto do texto é praticamente igual. E eu termino também com a diferença e o intervalo de confiança dele. Tá bom? Então, agora vamos tentar resumir tudo que eu tinha aqui antes. Tá? Então, o que a gente viu até aqui, então eu tinha parado aqui quando eu tinha dados. Então aqui, agora vou voltar para cá. Aqui, se eu preciso apenas de um teste de hipótese p-valor, não.
eu preciso, por exemplo, no meu estudo eu queria ter também uma medida de efeito, uma medida de tamanho de efeito intervalo de confiança de 95%. Nesse caso daqui, o ideal seria que eu usasse o Bootstrap. Aí a pergunta é, os dados são pareados ou dependentes? Sim, eu uso o Bootstrap pareado. Se não, eu uso o Bootstrap não pareado. Normalmente eu vou usar ele para diferenças de médias ou de medianas. Tá? Tanto faz aqui para a gente. Tudo bem? Então, eu espero que isso fique claro. Vamos repassar esse algoritmo inteiro aqui de novo, então, porque acho que isso pode ser útil. Então, eu tenho aqui. Eu quero comparar dados contínuos ou intervalares do tipo razão, ou dados ordinários com 5 ou mais categorias. Se é isso, né, minha pergunta é, tamanho amostral é grande? Se sim, a próxima é, os dados são pareados, dependentes? Se sim, eu faço teste de estudantes pareado. Se não, os dados não são pareados ou dependentes, eu verifico o pressuposto da homogeneidade das variâncias, que é da homocedasticidade. Se esse pressuposto é razoável, eu faço o teste T de Student. Se ele não é razoável, eu faço o teste T de Welsh, que permite a violação desse pressuposto. Se essa distribuição, se eu tenho um tamanho amostral que é pequeno, que é menor do que 30, mas a distribuição da variável de interesse é aproximadamente normal, eu sigo esse mesmo caminho de volta e sigo com as perguntas diante. Se agora eu tenho um tamanho amostral pequeno, menor do que 30, e a distribuição da variável de interesse não é aproximadamente normal, aí minha próxima pergunta passa a ser, basta um teste de hipótese? Tipo, não estou preocupado com o tamanho de efeito? Se sim, eu vou para os testes de Wilcoxon, seja o rank sum, o de soma dos ranks ou dos sinais. A diferença entre um e outro é se os testes são pareados ou não. Se eu preciso agora de uma medida de efeito, de tamanho de efeito em intervalo de confiança, aí eu vou ou para um teste de bootstrap pareado ou para um bootstrap não pareado. Espero que essas coisas tenham ficado claras e a gente conversa na discussão síncrona para eventuais dúvidas.